Fala aí pessoal, tudo bem? Deixa eu só desligar aqui. Tudo bom com vocês? Iniciando mais um acompanhamento mensal, que tá um calor do caramba aqui, pessoal. Iniciando mais um acompanhamento, vamos falar sobre o HGFF, o fundo de fundos da Capitana, da CSHG. Como vocês sabem, já estão cansados de saber, eu não gosto de fundo de fundos, mas tem muito cotista e muitos pedem para eu continuar acompanhando e vou continuar acompanhando. Para mim, fundo de fundos é investimento pontual, investimento tático. Mas vamos lá, vamos falar mais um mês a gente acompanhando ele. Tem um ponto aqui que eu quero passar para vocês que eu acho que é bem interessante. Vamos lá. Então agora relatório de fevereiro de 24. Valor de mercado 87, cota patrimonial 94. Então isso aqui já interessa. Esse é o tipo de movimento que talvez interesse, que é pegar esse ganho, embora já teve muito mais descontado, mas não tá tanto, né? Mas assim, ainda vale a pena para quem quer fazer esse ganho pontual. Eu não gosto de fazer isso, mas é um fundo pequeno. Tava na hora de fazer uma emissãozinha também. Assim como eu venho falando aí dos fundos da CSHG com essa mudança para a Pátria, vamos ver se eles destravam essas emissões, mas nesse caso vai demorar um pouquinho porque precisa pelo menos chegar no patrimonial. Então ele tem 95% alocado, 32 fundos imobiliários. Uma liquidez até que boa, poucos cotistas, né? 16 mil cotistas. Bom, aqui a parte de comentário de gestor, eles falam sobre continuamos a observar em fevereiro, ainda em menor magnitude, um aumento da curva de juros futuros, que a gente viu bastante isso, inclusive até justificando a compressão de spread, né, da busca por ativos, somado à resolução CMN de lastro, né, dos ativos isentos. Então, passou de 5,61 para 5,64, pouca coisa, mas mesmo assim continua aumentando. No parte do fundo, eles optaram por realizar movimentações pontuais na carteira, redução de logística e aumento no parte de shopping. E, inclusive, essa parte de logística que eu quero comentar um pouco com vocês. Na hora que eles estiverem falando do fundo, eu falo isso. Então, ajuste de shopping. Então eles continuam falando sobre essa questão de exposição aos shoppings, e aí aqui eu falo de quem é investidor iniciante, é bom acompanhar relatório gerencial de fundo, porque na verdade o fundo de fundo ele faz o seu trabalho, né? Você investe num fundo para ele investir em outros fundos imobiliários, o que você poderia fazer. Embora fundo de fundos ele pode acessar alguns ativos que você não tenha como pessoa física conseguir acessar pela questão do profissional, né? Investidor profissional. Pelo montante de dinheiro. Mas é muito bom você acompanhar, porque o fundo, você pensa, tem um gestor ali que só trabalha para isso, focado em investimento imobiliário. Então por que ele só está comprando shopping, está diminuindo logística e comprando shopping? Então isso é um bom indicativo para você estudar mais esse tipo de situação. E até as posições que ele tem comprado, obviamente você pode fazer isso, mas é importante você entender os motivos. Eles colocam aqui, ó, no caso de shopping, ó, que já entendemos que o setor vem negociando a patamares de renda e preços bastante atrativos, embora eles justifiquem que esses preços atrativos, porque muitos shoppings, como a gente viu, eu tenho até um vídeo no canal aqui que eu mostrei que foi o setor que mais comprou e continua comprando, o próprio XPML agora com uma compra gigantesca de 1,8 bi de ativos, né? E então eles mostram que essa questão da compra e venda está gerando ganho de capital para os shoppings. Então eles colocam isso não somente a parte de rendimento, que eles falam que tirando a parte de ganho de capital ainda tá bom, mas somado ao ganho de capital tá muito bom. Então por isso que eles estão aumentando o carrego desse ativo, né? Aumentando a parte de shopping. E falando sobre, e aqui continuando, né, porque a parte de retorno, o spread do setor de shopping está em 3,9%. Se a gente pegar, está maior, desde 2018, é o maior spread para o segmento, que a parte comparando com o NTNB 2035. Então, o retorno dos fundos de shopping está com spread de 4%, o que a gente viu o ano passado com logística, a gente está vendo esse ano com shopping. Por isso que tanto é que grande parte dos fundos de fundos compraram muito logística no ano passado, e agora estão invertendo, comprando shopping. Isso é um bom indício para você ficar esperto, por isso que eu tenho falado que 2024 é ano de shopping, além de ser um ano para o fundo imobiliário, é ano de shopping também, tá?
Bom, aqui a parte de resultado, né, o fundo gerou os 58 de regime caixa, ele acumulou 6 centavos em resultados não distribuídos e encerrou o mês com 97 de acumulado total. Então eles colocam aqui, analisando a composição, eles falam que houve uma diminuição da receita dos fundos imobiliários, eles falam sobre ajuste de renda feitas em alguns fundos, principalmente fundos de shopping, por mais que eles tenham aumentado a posição, fundo de shopping, como vocês viram nas análises, né, normalmente o fundo em dezembro ele paga aluguel dobrado e acaba que aumenta a inadimplência em janeiro. Então isso é nítido em todos os shoppings, né? Então, como eles aumentaram parte de shopping, isso afetou inclusive o resultado dele. E também a diminuição de receitas não recorrentes, tendo em vista principalmente o pagamento de IR no lucro na venda de fundos que o fundo fez em janeiro. Então o fundo anunciou distribuição de 70 centavos por cota, ele precisou usar reserva para isso, né, para poder manter. Aqui a parte de performance do HGFF em cada um dos segmentos, ele tem um potencial que eles acreditam de 16% de valorização, que é a valorização que a gente entende como sendo a parte de possível ganho com ganho tático, que eu falo com fundo de fundos, né, que é a valorização dos ativos dentro dele, e aí ele se valorizando também. 92% alocado em PL em 32 fundos, e aí o que eu queria falar, a redução da parte logística foi o BRCO. Só que eu acredito que eles não contavam com a emissão que veio do BRCO agora. Aliás, ninguém contava. Eu até gravei o vídeo essa semana e saiu da emissão de acho que é 200 milhões ou 200 ou 300 milhões, se eu não me engano. Então eles não contavam com isso para poder fazer até ganho de flipagem nesse processo. Então, infelizmente, eles já venderam, né? É interessante isso, porque isso mostra, esse tipo de movimento mostra que ninguém estava esperando a emissão do BRCO. Porque eu tenho quase que certeza que se eles tivessem indicativo de emissão, eles não teriam feito venda. Tá? Porque normalmente a cota cai, eles podem recomprar, fazer esse ganho de curto prazo, mas venderam. Compraram VISC, inclusive vai sair o vídeo do VISC também, que tem me interessado, por mais que vocês sabem que eu não gosto da 20, mas o VISC mês após mês, inclusive eu estou falando isso todos os meses, ele tem me agradando e estou considerando inclusive voltar a ter ele em cota, mas não tenho. Tá? Eles falam da compra, né? Movimento intrasetorial de shoppings. A parte de relação de investidores, a gente já sabe. Aqui a gente vê o resultado dos fundos imobiliários, resultado inferior, né? Eles já explicaram. A parte de receita, imposto sobre o ganho de capital que eles tiveram, isso impacta. E aí acabou que eles tiveram um resultado de 1,6 e distribuíram 2. Então a gente pode ver aqui que teve uma redução de reserva, mas vejam, o fundo tem uma reserva tranquilíssima para manter esse guidance de 70 centavos, tá tranquilo mesmo, porque vejam, ele reduziu aqui 13 centavos, né, para poder pagar os 70 centavos, mas assim, ele precisa de fato dos ganhos de capital para poder manter, mas assim, faz parte da operação do fundo, e todo fundo de fundo, embora não seja considerado como recorrente, mas acaba sendo, porque para ele ter retorno interessante para o cotista, ele precisa fazer ganho de capital. Tá? Aqui a gente consegue ver nitidamente que o CDI traz mais retorno, é o que eu falo para vocês e ninguém acredita, o próprio relatório mostra isso, aqui queda no número de cotistas, não tem justificativa que eu entenda pela queda. Gosto muito dessa bolinha que eles mostram aqui, a posição de todos os fundos dele. Também tem SPVJ, outro que pode se beneficiar com a emissão do HGRU. Nada de alavancagem, bem tranquilo, só que ele não consegue fazer emissão, né? Parte de fundo da casa, 16% é dentro da casa, não vejo problema, algumas pessoas podem ver como conflito de interesse, não vejo problema. E é isso, pessoal, acho que não tem mais nada aqui para falar para vocês. Como vocês sabem, não gosto de fundo de fundos, mas continuo trazendo para vocês aqui até para se alguém me convencer do contrário, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.